Botox, ácido hialurônico e muitas outras informações sobre harmonização orofacial, nós esclarecemos hoje com o Dr. Jean Verlin, aqui com a gente no Chega Mais. Olá, Jean, bom ver você aqui conosco falando sobre essa estética que muitos falam, mas também temem, né? A harmonização orofacial. Mas primeiramente, antes de começarmos, gostaria de que você falasse quem é o Jean Verlin, falando a respeito da sua profissão também. Muito bem, Lu. É um prazer estar aqui com você, falando com a sua audiência. Meu nome é Jean Verlin, eu tenho 38 anos, sou rondonense, nascido e criado aqui em Rondon. Saí para estudar com 17 anos, fui para Curitiba fazer minha graduação em odontologia. Me formei com 22 anos e já retornei aqui para Rondon. Desde 2010 atuo aqui na cidade como dentista. Logo no início da minha carreira, busquei minha especialização em implantodontia. Fiquei responsável pelas cirurgias da clínica e, posteriormente, em 2019, minha especialização em harmonização orofacial, que creio que seja a pauta da nossa entrevista aqui hoje. Exato, que muitos temem, né? Muitos temem, mas também a gente está elucidando isso para o nosso público, para o nosso telespectador. É uma coisa muito nova, né, Lu? São novidades e muitas informações, muitas coisas nas redes sociais que às vezes fazem as pessoas questionarem, duvidarem ou até a falta de informação gera um bloqueio ou um medo, né? Então faz sentido isso, sim. Você comentou que você se especializou. Você buscou essa especialização por qual motivo, Jean? Olha, Lu, a odontologia, no modo geral, ela está posicionada numa região do corpo, nossa atuação é numa região do corpo muito nobre, né, que é o rosto das pessoas. A gente consegue criar grandes transformações no rosto das pessoas, mexendo na arcada dentária. Seja o aparelho ortodôntico, uma cirurgia ortognática ou até uma reabilitação com porcelanas ou próteses, implantes, enfim. E o rosto é a área mais nobre do nosso corpo. Eu costumo dizer que é o maior bem que as pessoas têm. A gente não tem margem de erro, a gente está o tempo inteiro usando o nosso rosto para tudo, seja relacionamento social, seja para o trabalho, para vendas, ou um professor, por exemplo, vai dar aula, o foco é o rosto, né? É o nosso currículo. É o que está ali. E as pessoas tiram conclusões nossas antes mesmo de a gente abrir a boca. Nossa postura, o jeito que a gente entra na sala, mas também a maneira como, né, elas observam a gente, né? E o dentista tem essa nobre função de cuidar muito do rosto dos pacientes. E em muitos tratamentos a gente sentia falta de alguns detalhes, alguns refinamentos, né? Algumas vezes a gente gostaria de ter um lábio um pouquinho mais volumoso, ou diminuir a contração muscular de algum músculo que está interferindo. Então a harmonização veio para complementar, para terminar de coroar, né, os tratamentos nos nossos pacientes, e a gente consegue entregar resultados melhores, mais completos, mais harmônicos, mais belos, né, a partir do momento que houve o entendimento em que essa é uma área de atuação também do cirurgião dentista, né? Nem sempre foi assim, Lu. Teve épocas em que existia uma nuvem sobre toda a legislação, né? Não sabia de quem realmente era a área de atuação, se era só do médico, se era de outros profissionais, e com o passar do tempo, mais ou menos por volta de 2019, quando eu fui buscar minha especialização, se fechou o entendimento. Então o Conselho Federal de Odontologia entendeu e reconheceu como uma área de atuação do dentista, né? E a partir dali se criou a especialização em harmonização orofacial. Então, até por isso, é uma grande novidade. É muito interessante, porque muitas pessoas não tinham esse conhecimento e não buscavam isso, não sabiam que poderia ser feito isso, né? Até para nós profissionais. Não era Não era claro. lúcido, não era? Não era lúcido, e às vezes até existiam profissionais que já atuavam, já faziam, mas isso não estava claro. Não tinha uma lei. Não tinha uma lei, né? Existia muito debate social, jurídico, entre as classes, entre as profissões, e não havia um consenso. Então, a partir de 2019, bateu-se o martelo, e a partir daí, né, se tornou seguro, se tornou uma área de especialização nossa, assim como de outras profissões. Não é a única da odontologia, várias outras áreas da saúde também atuam nessa área, né? Mas para nós a regulamentação veio nessa época.
Até porque é uma forma de auxiliar ali, juntar, né, a saúde junto com a estética Uhum. e os dois se complementam. Isso. Cada profissional tem um posicionamento, né? Tem um ponto forte no estudo e no preparo que torna ele único, né? Então, não é diferente da odontologia. A gente também tem um posicionamento profissional que nos coloca numa posição muito boa para trabalhar com esses procedimentos, porque é a nossa rotina. A gente lida com estética, com senso artístico, a gente lida com anestesia, com procedimentos invasivos o tempo todo. Então, ela casou muito bem com a nossa atuação, né, e complementou muito os tratamentos. E a gente fala sobre a harmonização orofacial. E no próximo bloco a gente vai falar sobre o porquê a harmonização orofacial está tão no top 5 de muitos artistas e também de muita população. E voltamos falando sobre o tratamento, ou seja, a harmonização orofacial. Diga para nós, Jean, o que realmente é a harmonização orofacial para o pessoal entender. A harmonização orofacial é uma especialidade da odontologia, assim como eu falei antes, não só da odontologia, outras profissões também atuam com esses procedimentos, mas eu vou falar da minha profissão, né? Então, a especialização em harmonização orofacial é uma das áreas que o dentista pode atuar e englobam procedimentos que visam melhorar a estética do rosto dos pacientes, né? Tanto em forma, volume, controle e até tentar diminuir os sintomas do envelhecimento. Então, você diz que qualquer pessoa, seja qualquer idade, que entrar dentro do consultório pode ir fazer essa harmonização, tentar a harmonização? Olha, é um assunto discutível, né? Mais para pessoas, diria, acima de 20 anos, né? O espelho de cada um deve dizer, cada pessoa tem sua dor, cada pessoa tem sua queixa e suas insatisfações. E o profissional não está ali para julgar, ele está ali para ajudar, orientar e às vezes até realmente negar. Falar, olha, isso que você está me pedindo não é pertinente, não vai ficar bom, né? Então eu diria que pessoas muito novas, menos de 20 anos, eu não recomendaria. Mas a partir dos 20 anos, se a pessoa tem alguma queixa estética, alguma coisa que incomoda ela, é possível tentar melhorar. Conforme mais a gente vai avançando a idade, mais a gente vai tendo condições e ferramentas para ajudar, né? Mas não seria impossível iniciar um tratamento um pouco mais cedo mesmo, tá? Tanto homens quanto mulheres, dependendo da queixa, dependendo do que incomoda a pessoa, né, é possível avaliar se existe alguma ferramenta, alguma alternativa para ajudar. E a gente foi às ruas, né, aqui em Marechal Cândido Rondon, verificar qual que era o maior segredo que a pessoa escondia, olhando-se no espelho, para ver qual que é a solução que ela encontraria. Uhum. E você sabe que muitas pessoas disseram que têm realmente medo ou têm receio de fazer por conta do financeiro. Vamos ver essas entrevistas? Júlia, você já tem harmonização facial? Você faria harmonização facial? Eu não tenho,
Mas eu faria, assim, sabe? Se eu fosse com uma pessoa certa, ela falasse, ah, precisa fazer aqui, acho que eu faria. Alguma cirurgia em relação à face você fez? Sim, rinoplastia. Essa rinoplastia mexeu com algum outro órgão além da estética? Não, não. Foi assim, foi na rinoplastia, foi a parte estética e também o desvio de septo, né? Então foi mais assim, nessa questão estética mesmo. Ah, eu não gostava muito do meu nariz. Daí era um sonho, assim, que eu queria. Acho que é a única coisa que eu mexeria de verdade, assim, de cirurgia no meu rosto, né? Daí agora eu tô feliz. Então não tem medo de nenhuma cirurgia facial. Olha, eu não posso dizer isso porque quando eu fui fazer a rinoplastia eu tava com muito medo. Foi a minha primeira cirurgia da vida, né? Então, eu acho que toda cirurgia eu acho que eu ficaria com medo, assim. Então, seria uma coisa que eu teria que pensar bem antes de fazer, sabe? E Botox, você já fez? Tem vontade de fazer? Eu já fiz Botox. Aham. Faz um tempo já que eu não faço, mas eu fiz e ficou bem legal. Apesar de que na testa, por exemplo, eu não tenho tantas as linhas, né? É mais aqui do ladinho, um pouquinho nos pés de galinha, mas assim, eu sei que eu sou jovem, então vai demorar um pouquinho ainda pra parecer mais, né? Botox, você sabe o que é? Sim, Você colocaria? sempre. Em qual momento você já pensou em colocar e em qual local? Facial ou corporal, labial? Facial. Você tem? Tenho. Não esconde Não escondo. os benefícios. Vários, né? A autoestima principalmente, né? Porque vai com o decorrer do tempo, aí depois que a gente passa dos 30, a gente já começa a ter alguns sinais de expressão, então eu super recomendo. Michele, já fez alguma harmonização facial? Ainda não. Tem curiosidade de fazer? Sim. Em que região, mais ou menos? Facial. A facial labial também? Labial não, mas as linhas de expressões. Otávio, a harmonização facial, você conhece? Sim, já ouvi falar. E você faria para você? Acho que sim. E você tem medo de alguma aplicação, alguma coisa nesse sentido? Tem um pouco de receio, sim. Qual o teu maior receio? Tipo, de acontecer alguma coisa e acabar ficando desarmônico em vez de harmônico. Então é a questão estética também. Sim, principalmente. Viviane, Botox, você colocaria na parte dos olhos ou na pálpebra, né? Ou nos lábios? Sim. Uhum. Com que intuito? Eu acredito que é para rejuvenescer, né? Para ficar ainda mais linda do que a gente já é, né? Autoestima. Com certeza. Levanta e levanta a autoestima. Com certeza. É tudo de bom. Daniel, harmonização facial. Você já fez alguma coisa em relação ao seu facial? Já, Botox? Botox. Uhum. Acho importante para os homens também. Sim, e muito. Tô precisando falando isso. Você já colocou em alguma região onde você possa falar? Olha, testa, do lado, não conheço muito bem, mas é no rosto. E por que intuito você colocou? Pra dar uma melhorada, né? Eu tenho que seguir a esposa, né? Ficar bem na fita. É. Harmonização facial. Você conhece? Conheço. Você fez? Já fez alguma estética? Não, nenhuma. O que te impediria de você fazer? Grana. O financeiro. Exatamente. E se hoje disséssemos que você ganharia, você faria em qual região? Boa pergunta. Eu acho que no nariz. Por que razão? A Sei lá, a estética mesmo. É isso mesmo. Não Algo uma que te- questão específica, não porque eu acho ele grande, ou só pra realmente deixar ele um pouco mais... Harmônico. Exato. É realmente essa preocupação do nosso público, né? Em fazer algo que não vá ficar harmônico Uhum. na visão do espelho. Sim, uma percepção que eu tenho é que nós vemos aquilo que não deu certo. Autocrítica, né? Na verdade, assim, o que aparece para o público, não só em harmonização, pode ser uma cirurgia plástica, pode ser um procedimento em dentes, facetas, alguma coisa assim, o que vai chamar a atenção é aquele que não deu certo. Um tratamento dentário muito bem feito, ninguém percebe que foi tratado. Uma cirurgia plástica muito bem feita, ninguém percebe que foi operado. A harmonização orofacial muito bem feita, ninguém percebe. A gente percebe aquilo que gera estranheza, aquilo que ficou ruim. Então, quando a gente vê algo que ficou ruim, tem que imaginar que tem 10 ou 20 outras pessoas que fizeram e que você não percebeu, porque ficou bom. Então, o que vem a nossa ciência, o que vem
submerge é o que não deu tão certo. Isso gera medo para as pessoas, porque é uma área muito nobre. A gente não tem margem de erro no rosto das pessoas. E precisa ser bem feito, porque senão pode ficar desarmônico, certo? E tem gente que acaba partindo para o exagero ou técnicas que não são bem utilizadas. Então, esse medo, ele é natural, porque ninguém quer ficar feio, todo mundo quer investir para melhorar, e as pessoas que investiram para melhorar, você não vê, porque o procedimento deu certo. Ninguém quer investir e colocar na gaveta, né? Todo mundo quer realmente aparecer. Mas se a gente olhar os famosos, sei lá, na Copa, os jogadores de futebol, eu reparo que muitos têm harmonização, muitos têm facetas de porcelana, e ninguém que não tem um olho clínico diria, porque eles fizeram bem feito, com bons profissionais, entende? Agora, aquilo que a gente recebe ali no Instagram ou no WhatsApp, uma cara deformada, esquisita, aquilo assusta. E aí a gente já associa. Até o termo harmonização orofacial chegou a ficar um pouco pejorativo. Não quero fazer harmonização, não quero ficar que nem essas pessoas aqui. Mas esses são os que deram muito errado. Que foram mal feitos. Na verdade, a grande maioria fica perfeito. E aí a gente não vê. Isso vai de encontro também com o financeiro da pessoa, né? Em procurar realmente uma clínica que tenha capacidade de colocar algo tão bom quanto, e isso também interfere no financeiro. Então, o fato de procurar com valores mais acessíveis talvez não dê um resultado bacana. Pode ser. A verdade é que os produtos de harmonização não são baratos. São todos produtos importados e realmente o preço não poderia dizer que é baratinho, né? Mas quando a gente escuta de verdade o paciente, a queixa de cada um e tenta maximizar o resultado, com a menor quantidade de procedimento possível, a gente consegue melhorar essa relação, né? E muitas pessoas precisam de muito pouco. Então, vai muito do planejamento, da conversa, de ouvir o paciente, entender o que realmente incomoda e prescrever os procedimentos que realmente vão trazer um resultado. Jean, você citou algo interessante anteriormente em relação às facetas, né? Uhum. O pessoal procura a clínica justamente para colocar a faceta ou mais a questão do Botox, que é mais alguma coisa interligada ali? O carro-chefe da minha clínica é a parte odontológica, toda ela, vamos todo, limpeza, restauração, próteses, facetas de porcelana, implante. Então, a gente dispõe vários procedimentos, várias especializações dentro da clínica e normalmente os pacientes vêm buscando o dentista. E ali confiam, gostam e vão conhecendo os serviços e vão, aos pouquinhos, entrando mais. E aí, dentro da harmonização, é o que eu sempre recomendo, ir aos poucos, molha o pezinho, testa, vê se é para você. Não é para todas as pessoas. Tem pessoas que realmente talvez não faça sentido. Para outras, poderia ter um bom benefício, mas sem mergulhar de cabeça. O paciente de harmonização, ele precisa entender os procedimentos e existe uma curva de aprendizado. O profissional precisa ensinar ele como ele pode se beneficiar desses procedimentos e isso leva um tempo. E o ideal é ser, pelo menos na minha opinião, que seja tudo feito muito gradual, até para não ter uma grande mudança, porque além de tudo, a pessoa não quer uma transformação brusca, não fica legal. O ideal é você ir ajustando aos pouquinhos. Às vezes começa um pouquinho de botox, a pessoa vai gostando, vai sentindo confiança, de repente aumenta um pouquinho essa dose para alguma outra região, já pensa, bom, o preenchimento talvez seja legal, e aí isso vai construindo, o tratamento vai se construindo com o passar do tempo. E sobre o Botox, que muitos jogadores e muita gente já tem se olhado no espelho e feito disso uma parte da sua vida, porque é uma visita constante ao clínico, né? Uhum. A gente vai voltar daqui a pouquinho no próximo bloco e falar mais sobre isso. Fique com a gente.
Home Decor. Tudo o que você precisa para decorar a sua casa, o seu escritório, a sua empresa, ambientes masculinos e femininos. Vem comigo! E eu vou mostrar um pouquinho das novidades dos sofás aqui da Dona Cleci, que já me adiantou que chegou muita coisa nova, como por exemplo, esse sofá de couro 100% legítimo, elétrico também, com acoplagem para você poder carregar o seu computador, o seu celular, o seu smartphone. Esse aqui também 100% couro, e esse aqui que chegou de gramado fresquinho e ó, super confortável. O que não faltam por aqui são opções: lustres, quadros, louças, toda a linha de móveis, sofás e tapeçaria. E nesse mês de agosto, toda a loja com 40% de desconto até no dia 31. Então aproveite que o Dia dos Pais está chegando e olha aqui, ó, poltrona do papai que também chegou fresquinha para você. E não são só os itens que já estavam na loja, é toda a loja, itens novos e itens que já estavam por aqui, 40% de desconto no Pix. Então vem, aproveite e faça o seu pai feliz também. Botox. Se eu quiser colocar lá na clínica, na pálpebra, eu tenho oportunidade de ir na clínica odontológica e fazer esse procedimento? Sim, Lu. O dentista ele atua do pescoço para cima, né? É a área de atuação do dentista. Qualquer procedimento estético nessa região a gente pode aplicar, né? Eu só faria uma pequena correção. A gente não aplicaria Botox na pálpebra. A pálpebra é o que fecha o nosso olho. A gente evita colocar nessa região porque Nessa região mais aqui acima, né? a região do ladinho do olho, que a gente chama dos pés de galinha. Região Nesse lado aqui. periorbicular. Na pálpebra. Precisando. Na pálpebra é uma região que a gente precisa tomar cuidado, que a gente pode ter uma intercorrência se colocar o Botox ali. Então, também existem riscos, né? Como tudo na vida, o procedimento estético também tem, e o profissional tem que saber manejar, tem que saber evitar, né? E eu colocando, eu tenho que visitar você constantemente? Olha, Lu, como que eu trabalharia com o paciente? Primeiro, ele vai me visitar, ele vai me dizer qual que é a queixa dele, que realmente incomoda. Eu vou sugerir um tratamento, vou prescrever um tratamento, e a gente vai fazer um teste. A gente vai fazer a aplicação e todos os produtos de harmonização eles têm um prazo para terminar. O Botox é o mais curtinho, de 4 a 6 meses. E a partir dali, o próprio paciente vai ter que concluir se aquilo fez sentido para ele, para o bolso dele, para a demanda estética dele, se o custo-benefício fez sentido para a vida dele. E a partir dali, no momento em que terminou a toxina, então, a gente tem que se perguntar, vamos fazer uma reaplicação? E aí sim, a cada 6 meses, o paciente volta na clínica para a gente manter essa toxina, né, esse efeito funcionando. Né? Mas ele não gera um vício, não gera um vínculo vitalício. Ele vai ter benefício, mas pode ser que ele conclua que aquilo não beneficiou tanto quanto ele gostaria. Talvez ele queira investir aquilo em outra coisa. Cada um vai ter que responder isso por conta, né? Vamos supor assim, eu quero ir para um casamento, ou seja, o meu casamento. E aí eu quero dar uma harmonizada facial e tal. Vou lá, coloco, aplico, né? Vocês aplicam no caso. E aí, passa-se o tempo, eu preciso visitar novamente se eu quiser. Se eu não quiser, tranquilo. Mas eu vou estar perfeitinha para o dia do meu casamento. Vai estar perfeito no dia do casamento. E vai ter um caráter preventivo também. Que toda vez que a gente diminui a força de contração muscular, a gente adia a formação daquela cicatriz, que é a ruguinha que incomoda. Então, nesses meses, está, de certo modo, protegida. Né? Não é o principal, seria um pouco exagero a gente oferecer Botox para prevenção, mas também traz esse componente de prevenção. Né? Então, nesse período ali de 6 meses, vai ficar bonito para o casamento, mais um pouco,
para lua de mel, mais um pouco e ainda vai ter uma certa proteção. Depois, se de repente não tiver mais interesse, segue a vida. No futuro quiser voltar, tranquilo. Botox e toxina botulínica. Isso mesmo. São as mesmas coisas? Sim, são basicamente a mesma molécula, mas em contexto diferente, tá? A toxina botulínica é um veneno que matava. A gente comia embutidos, principalmente, e aquilo paralisava o nosso corpo e as pessoas morriam. Mas o ser humano é muito inteligente, muito engenhoso, detectou, percebeu o mecanismo de ação, isolou e percebeu que se a gente usar aquilo numa dose menor e no músculo-alvo, a gente consegue gerar um efeito, às vezes estético, às vezes terapêutico. Então, o veneno e o remédio são a mesma coisa, na verdade. O que muda é a dose. Então, é lógico que o processo de fabricação tem um critério muito grande para ser tudo muito certinho, muito purificado, muito esterilizado, na quantidade correta, né? Mas o que antigamente era um risco para a nossa saúde, hoje em dia é um tratamento. Legal você falar isso sobre tratamento. O Botox, ele tem assim um benefício. Muitas pessoas pensam que o benefício é por conta da expressão, da harmonização facial. Mas é somente para isso ou não? Não, o Botox ele entra em várias terapias. Dentro da odontologia nós usamos muito para o tratamento de DTM, disfunção temporomandibular. São pacientes que têm uma superativação dos músculos da mastigação, masseter, temporal, começam a criar quadros de dor, desgaste articular, desgaste de dentes. Em algumas situações, a gente diminui a força de contração muscular para proteger esse paciente. Mas existem várias outras terapias com o Botox, inclusive os colegas da medicina usam para muitas coisas. Então, é uma ferramenta muito útil, não só para estética. Então, esse seria o caso do Antônio, né? De realmente aumentar, talvez com o Botox, a aplicação de Botox, e ele vai ficar bonito igual, né? Então, ó, Antônio, segue o Jean, entre em contato com o Jean para quem sabe você fazer uma consulta lá e ficar mais harmonicamente, visualmente, né? Vai ser um prazer te receber, Antônio. Bacana. Já voltamos com mais informações. Tem lugar que a gente chega como hóspede e sai como família. Nosso hotel é novinho, moderno, mas com aquele jeitinho acolhedor de casa. Você acorda com um cheiro de café fresquinho e pão quentinho na mesa. Delicioso, feito com carinho. Viajando a passeio? Aqui é a base para descansar depois de passear. A negócios, nosso auditório está pronto para receber sua reunião com conforto. Hotel Dois Irmãos. A gente te espera de braços abertos. Jean Verlaine está falando a respeito de Botox, já falou a respeito de harmonização orofacial e agora tem alguma pergunta aqui bem interessante de ácido hialurônico. Certo. O que é realmente esse ácido? Muitas vezes estávamos comentando a respeito que é estranho você aplicar ácido no seu próprio corpo, né? É estranho, né? O nome não ajuda muito. O ácido hialurônico parece uma coisa invasiva ou ruim, mas a verdade é que o ácido hialurônico é uma molécula muito importante no nosso organismo. Nós produzimos o ácido hialurônico, ele é muito importante, assim como nós produzimos o colágeno, outras fibras, né? O ácido hialurônico está presente no nosso corpo e ele é usado dentro da harmonização orofacial para gerar volume. Então, diferente do Botox, o Botox controla a atividade muscular, então a gente diminui força de contração muscular para criar um efeito estético. O ácido hialurônico é outra coisa, ele vai gerar volume. E dentro desse procedimento existem muitas possibilidades, a gente pode fazer muita coisa. Eu até estava comentando antes, é o meu procedimento preferido, que é o que mais a gente tem possibilidades, mais a gente consegue trabalhar e fazer. A gente pode aumentar o volume do lábio, por exemplo, ou uma pessoa que tem pouquinho queixo, a gente aumenta o volume do queixo. Uma pessoa que tem pouca mandíbula, podemos gerar esse efeito. A pessoa tem sintoma de envelhecimento, muito dos sintomas de envelhecimento, a gente lembra muito da pele, que está envelhecendo, está perdendo colágeno, mas também a parte óssea está mudando, perdendo volume. E o ácido hialurônico entra ali para devolver esse volume, para renovar a sustentação do corpo. A gente pode usar ele para remodelar o nariz, para preencher, aí sim na pálpebra, para melhorar o volume da pálpebra. Muitas coisas que a gente pode fazer com ácido hialurônico. E apesar do nome feio, ele é muito bom para o nosso organismo quando a gente aplica
além do efeito estético, do volume que você já observa na hora, ele traz muita hidratação. Então ele é o padrão ouro, dos preenchedores ele é o padrão ouro e ele é tão incrível que a gente pode reverter o procedimento. Se por acaso o paciente não gostou, não se sentiu bem, é possível remover ele através de uma outra aplicação. Isso é muito legal do ácido hialurônico. São aplicações, não são cirurgias, microcirurgias. Não, são aplicações. A gente usa ou uma agulha ou uma cânula para aplicar o produto. Para resumir, para facilitar, uma agulha. Tá? Como se fosse uma injeção. Então quem tem medo Olha, da agulha já é um problema ali, né? pode ser, porque tem um certo grau de invasibilidade, né? Muitas vezes a gente anestesia o paciente, mas a própria anestesia envolve uma agulha, né? Todos os procedimentos dentro da harmonização têm um certo grau de invasibilidade. Bem tranquilo, a maioria deles é muito, muito sossegado, mas quem tem fobia de agulha, quem tem pavor, diria talvez buscar uma alternativa mais confortável. Jean, na sua clínica, as pacientes procuram colocar o preenchimento de ácido em qual local do corpo da face? Olha, os principais são o lábio, a região embaixo do olho, né, na região da olheira, e também um preenchimento que eu gosto muito, porque além de ele reanatomizar a face, ele rejuvenesce, que é a região de malar e arco zigomático, essa região lateral, que é muito importante no rosto feminino, no masculino também, e ele, além de mudar o formato do rosto, ele tem um caráter de puxar os tecidos para cima pela própria sustentação que ele dá. Então eu diria que são esses três os principais, mas existem dezenas de regiões que a gente pode aplicar. Então aqui do ladinho é o que mais sai, o mais pedido. Olha que bacana. E o mais incrível. E dá um aspecto totalmente diferente na pessoa. Sai lá com cara diferente já. Sai, muda. Tudo muito sutil, Lu. Tudo assim... Eu e minha cliente juntos, comparando fotos, a gente percebe nitidamente as diferenças, mas ela vai sair de lá e as pessoas não vão falar, olha o que você fez aqui ou ali. Vão falar, nossa, você está diferente, você está com uma luz diferente, você parece que descansou. Né? E não necessariamente aquele lifting que a gente, né, aquele tracionamento de tecidos que a gente vê na cirurgia plástica. Né? Então isso também é muito importante a gente entender que existe limitação dentro dos procedimentos da harmonização. Eles ajudam, eles melhoram, mas dependendo da quantidade de mudança que a pessoa quer, talvez tenham outros procedimentos mais indicados, como talvez a própria cirurgia plástica ou uma prótese. No lugar de preencher algumas regiões, é possível colocar um preenchimento cirúrgico vitalício, né, uma prótese, uma cirurgia ortognática. Existem muitos procedimentos, né? E cada um com a sua indicação, cada um com o seu caráter, aí precisa sentar junto com o profissional e expor sua queixa e avaliar. E todos eles, indiferente se for o botox ou o preenchimento com o ácido, é preciso ter cuidados especiais? Olha, são procedimentos muito tranquilos. O procedimento que mais vai ter cuidado é o preenchimento. Tá? O botox, eu particularmente não passo nenhuma restrição para os meus pacientes, nem massagem, nem medicação, nem repouso. Então, se o meu paciente vem às 6 da tarde, faz uma aplicação de botox comigo, às 6h30 ele pode estar na academia. Eu tenho segurança para liberar ele. Preenchimento um pouquinho mais de cuidado, mas mesmo assim, fez um preenchimento às 10 da manhã, 10h30 está no trabalho, vida normal, né? Tem alguns cuidados, como não apertar e não massagear muito forte o preenchimento nos primeiros dias, ou não dormir onde foi preenchido, né? Mas, de um modo geral, assim, são procedimentos muito tranquilos. É vida que segue. Pode entrar na academia, na sauna, na piscina. Vida que segue. E o preenchimento, ao contrário do botox, ele dura muito mais tempo. De 12 a 18 meses, até mais. Mas pela bula do fabricante dos produtos, de 12 a 18 meses um preenchimento vai durar. E o botox? 6 meses. 6 meses. Uhum. 6 meses, 12 o outro preenchimento. Uhum. Acho que eu vou lá na clínica. Tô precisando fazer uma visitinha. Vai ser muito bem-vinda, Lu. É isso aí. Jean, muito obrigada pelas informações. Tem algo que você tenha mais a falar sobre? Só agradecer a oportunidade, o espaço e deixar aberto o meu consultório para se alguém tiver alguma dúvida ou
gostaria de algum esclarecimento, né? Pode me adicionar também nas redes sociais, mandar um DM que eu faço questão de responder, né? E estou à disposição sempre que precisar, tá bom, Lu? Muito obrigado. Então tá joia. Chega Mais trouxe essas informações e você confere muito essas na nossa programação Conexão TV. Fique ligadinho, a nossa programação está completa e recheada para você de Marechal Cândido Rondon e região.